Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai discutir sobre banho de ervas e defumação, banho de descarrego, proteção energética, a famosa limpeza com as ervas. Vou mostrar nesse vídeo quais são as ervas que eu utilizo, por que que eu faço, quando que eu sinto necessidade, com qual frequência, o que eu sinto. O engraçado é que há 2 anos atrás não acreditava nada disso, Espiritualidade era zero, da minha parte. Um pouco de raiva porque eu era forçado um pouco pela minha mãe, e a igreja na infância e tal. Aí eu fiquei com uma aversão, a qualquer religião. Me considerava ateu. Acreditava bem pouquinho em Deus. Aí depois de começar a fazer terapia, comecei a ter aquele autoconhecimento necessário, aprender a se observar, analisar os sentimentos, o que está sentindo nesse momento, por que está se sentindo mal, quando se sente mal, as emoções envolvidas, entender as frequências, medo, raiva, tristeza, até como a euforia pode estar nos atrapalhando também, a questão de ansiedade. Nós estamos muito acelerados, julgando muito, expectativas, crenças principalmente. Há 2 dias atrás, por exemplo, eu estava conversando com 2 pessoas e do nada, bem rapidinho, veio um pouquinho de sentimento de angústia, uma sensação de mal-estar na conversa. Aí eu percebi, por que eu estava sentindo isso? Porque eu estava julgando outra pessoa. No caso de eu estava analisando, achando que ou ela estava errada, eu nem lembro mais qual que era o assunto. Então, às vezes, qualquer crença que a gente tenha também nos afeta negativamente na parte energética. Então, uma coisa que eu aprendi com a terapia foi que se você está sentindo ruim, se você está sentindo mal, é mais culpa sua do que culpa do mundo. É o que você acredita, o que você pensa e é o que você sente. Eu, particularmente, estou fazendo banho de erva mais ou menos 3, 4 vezes por semana. Raramente, às vezes até 5 vezes por semana, depende de quantas pessoas eu faço um trabalho, principalmente em massagens, contato com pessoas me afeta bastante energeticamente. Então eu tenho que permanecer o melhor possível, com mais alta energia possível, para ter um bom trabalho, um bom resultado para as pessoas, para ter um trabalho energético nelas, um trabalho de cura. Porque se eu não estiver bem, o trabalho não vai ser bem feito. Então eu tenho que estar me sentindo muito bem. Temos o corpo físico, corpo espiritual, corpo astral, corpo emocional, corpo mental. Temos mais outros corpos também, que dá para falar bastante. Nesse livro aqui, Mãos de Luz, fala bastante sobre isso, que eu estou estudando bastante. Não sou expert, mas estou me aprofundando. Atualmente me sinto muito bem. Teve um eclipse aí que rolou há 2, 3 dias atrás e pessoas estavam se sentindo mal, não sei o quê. Graças a Deus, depois de muita terapia, depois de tentar deixar de ficar no controle das coisas, deixar as coisas fluírem, julgar menos, fazer o que tem que ser feito, práticas espirituais, meditativas, práticas de autocuidado, amor próprio. Então a minha vibração está cada vez melhor, cada vez mais abundância, cada vez menos insegurança, cada vez menos pensamentos negativos. Por exemplo, se você está bem e se você vai ter contato com pessoas que estão muito tristes, muito negativas, com muita raiva, você vai estar pegando um pouco dessa energia para você, com essa interação. A gente tem que se interagir, a gente não pode se achar melhor que os outros, mas a gente tem que aprender a se proteger. Não dá para ficar se isolando, se isolar não é interessante. A gente tem que aprender a ficar sozinho, aquela famosa solitude, mas a gente não dá para ficar se isolando porque aquela pessoa lá tem raiva ou tem algum problema. Você não é obrigado a se socializar com qualquer pessoa, mas você não pode deixar de se socializar porque aquela pessoa não tem uma boa energia. Não é bem assim que funciona. É nosso ego achando que a gente é superior ao outro. A gente tem que tomar cuidado com isso, que já fui pego por isso também, querendo me afastar de certas pessoas ou deixar de me socializar por estar julgando a energia dos outros. Mó viagem, não vale a pena, não dá pra gente se achar superior a ninguém, Aprenda a se proteger, aprenda a deixar a tua energia o mais alta possível, aprenda a fechar o seu campo com determinadas pessoas para não se deixar se afetar por essas pessoas, que aí vai estar tudo certo. Então, quanto mais eu tenho contato com pessoas, mais eu estou fazendo banho de ervas, principalmente se eu estou tocando pessoas ou abraçando pessoas, trabalhando com pessoas no quesito de cura também, Então, eu estou fazendo bastante banho com a espada de São Jorge. O número é interessante, tá? Por exemplo, você vai cortar a espada de São Jorge em 7 pedaços.
5, 7 pedaços, número ímpar, isso faz diferença, não sei explicar muito bem hoje o porquê, isso vai ser um assunto para o futuro, para outro vídeo, né? Então, por exemplo, a espada de São Jorge eu corto em 7 pedaços ela e deixo numa vasilha com água, descansando de molho por 5 a 15 minutos. Depois eu tiro as folhas, tomo meu banho normal e depois eu jogo esse monte de água do pescoço para baixo. Aí depois eu deixo mais ou menos uns 5 minutos a água no meu corpo, aí eu posso me enxugar, ou eu deixo a água secar no meu corpo, fico pelado pela casa, né? Então você vai estar pegando o espírito da planta para você. Não é o extrato, não é a coisa física, é o espírito da planta. Então, por exemplo, com algumas folhas, por exemplo, folha de negramina, tem a alfazema, né, que é a lavanda. Eu pego 7 folhas, né, ramos, macero, esfrego na minha mão, na água, deixo descansar, vai ter um cheirinho gostoso. 5, 15 minutos para pegar o espírito da planta na água. E aí eu faço o banho, jogo em cima do meu corpo e deixo no meu corpo. Você pode fazer isso antes de ter contato com pessoas. Ou se você teve contato com pessoas e está se sentindo mal, baixa energia, aí você vai precisar fazer depois, né? Então, às vezes eu vou fazer um atendimento em cachoeira, vou atender muitas pessoas, eu faço um banho, às vezes, antes e depois, né? Quanto mais sensível você fica, mais você vai ter que fazer. Quando eu não tenho contato com pessoas, ou muito pouco, às vezes eu não faço. Então, se eu vou em lugares que eu me sinto muito bem e estou tendo pouco contato com pessoas, eu acabo não fazendo. Mas como eu estou sempre trabalhando, sempre atendendo pessoas, então eu estou sempre fazendo. A defumação espiritual, seja com resina e pó de ervas secas, né? Dá para fazer com Paulo Santo também. Eu encontrei no Mercado Livre 1 quilo, barato. Então são 2 tipos de trabalhos energéticos do seu campo, né, que você vai precisar estar fazendo para fazer essas limpezas, para se sentir melhor, né? Então não é a mesma coisa. Uma época eu já cheguei a achar que era a mesma coisa, mas não é. Tem a defumação com a fumaça e tem o banho. Então uma coisa não anula a outra, é necessário os dois para a sua proteção. Muitas vezes eu fiz umas defumações, né, com outras pessoas, comecei a ter sonhos lúcidos, desdobramentos espirituais, sonhos muito loucos, pesadelos, ou sonhos em guerra, umas coisas muito fortes. Nesses últimos dias que eu estou muito bem, ainda bem que não estou tendo sonho, né? Às vezes sonhos são avisos para a gente, né? Com terapia eu consegui analisar bastante o que alguns sonhos estavam querendo me dizer, me ajudar a entender bastante. Nas últimas 2 semanas que eu estou muito bem, tive sonho. E às vezes motivos de baixa energia, né, pode ser falta de hidratação, falta de alimentação saudável, falta de exercício físico, muito estresse. Então tem que analisar todos os fatores. Qualquer sensação de mal-estar, pode ter certeza que é culpa sua, não é culpa do outro, não é culpa do mundo. O mundo não precisa ficar bem e perfeito para você ficar bem. Tanto que eu não assisto mais jornal, não quero saber. Sou um alienado, conforme algumas pessoas, né, que você não acompanha o jornal, não sei o quê. Quero nem saber. Já é dito que o apocalipse vai acontecer faz 2000 anos. Está sempre essa vibração de medo, de domínio, de massas e mídia e religião querendo dominar e a gente esperando um salvador, esperando alguém que nos salve. Não vai ter ninguém que vai salvar a gente. É a gente que tem que fazer a nossa parte. Buscar conhecimento, avanço intelectual, trabalhos de cura, autoconhecimento. É interessante também você fazer, por exemplo, banho de 1 erva, ou de 3 ervas, ou de 5 ervas, ou de 7 ervas. Eu faço banho de 1 erva. Claro que se você fizer com 2 ervas, você vai ter efeito também. Mas é uma questão de multiplicação, de mandala, de umas viagens aí. Número ímpar. Por exemplo, eu fiz um trabalho, participei de um trabalho, de uma constelação familiar, né? Você entra no campo de outras pessoas, de antepassados, entra num trabalho de outras pessoas. E depois que eu participei desse trabalho, eu comecei a me sentir muito carregado. Tava bem, mas estava muito carregado. Como se uma coisa me puxasse assim para baixo, uma energia pesada. Eu fiz o banho de erva, me auxiliou. Então, meu conselho, às vezes se você é uma pessoa mais sensível, vai para alguma festa, faça um banho de ervas antes. Eu escutei que o interessante é fazer o banho de ervas até meia-noite, não fazer de madrugada. Não tenho certeza, é o que eu escutei. Tem muitas coisas que eu não duvido, respeito, né? Não fico, tem comprovação científica, porque, gente, eu fiz 2 faculdades, assim, li muito artigo, chegou uma época assim, que ciência não era mais suficiente para mim. Eu hoje estou nos estudos de coisas que não tem comprovação científica, ou pouca comprovação científica, né? Que tem muita coisa que já explica a espiritualidade de forma científica,
né? Temos até a física quântica me ajudou bastante começar a entrar mais no processo de espiritualidade. A defumação, geralmente estou fazendo mais ou menos a cada 2, 3 dias, quando estou tendo muito contato com pessoas, eu já faço, né? Faço pela cabeça, né? O banho de ervas não é pela cabeça, então com a defumação você faz seu rodeio em todo o seu campo, né? Envolve todo o seu corpo e deixa no pé também. Você pode deixar um pouquinho em pé no seu pé para que a fumaça venha lá do seu pé, subir em todo o seu corpo e fazer uma limpeza de todo o campo em volta do seu corpo. A gente tem um campo, né, energético que circunda, que fica em volta do nosso corpo. Preciso dizer também que a espada de São Jorge ela pode ser um pouco tóxica para algumas pessoas. Eu teve um dia que eu fiz 3 banhos em 24 horas, então, né, eu fiz um banho antes para ir fazer alguns trabalhos de massagens na cachoeira. Eu fiz um banho antes, depois que eu cheguei do trabalho. Aí fui participar de um ritual de ayahuasca. Aí foi a madrugada inteira, fui chegar 9 horas da manhã e fui fazer um terceiro banho de ervas. Então, num período de 24 horas, mais ou menos, foram 3 banhos de ervas. Depois desse terceiro banho de ayahuasca, eu estava bem sensível, né? A gente fica bem sensível. Eu senti um pouco coçar. Então, toma cuidado também com essa questão da espada de São Jorge. Não ferva, né? De molho, 5 a 15 minutos, como eu falei no vídeo. E se você sentir muita sensibilidade, coceira ou uma irritação, provavelmente não vai ser para você. Você vai ter que utilizar outras ervas, que existem várias ervas. Negramina, alfazema, arruda, e tem uma lista aí. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre todas, né? Mas ainda não sou um mestre nas ervas, né? Eu apenas faço sempre uso contínuo para me proteger. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva agora. Você pode deixar o seu comentário, sua pergunta, ou apenas um elogio que também vai ajudar o canal, né? Vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar o meu vídeo para mais pessoas. Você pode enviar esse vídeo para um amigo seu, que você sabe que está se sentindo meio mal, não sabe por quê, baixa energia. E é isso aí. Até mais. Então eu tenho que estar...